Corinthians campeão da Supercopa Rei de maneira merecida, com um desempenho muito perto daquilo que eu já imaginava, que eu comentei aqui no último vídeo, antes da final. Quando há essa mobilização, e esse time do Corinthians, a gente fala tanto que escolhe jogo, esse é justamente o tipo de jogo que, com a mobilização da torcida, esse time responde contra qualquer equipe. Corinthians campeão com muito mérito, mas a gente tem muito para falar sobre isso. Vamos falar de Memphis Depay, que vai ficar com o prêmio e não merecia, né? Não pelo contrato, e sim pelo que fez em campo. Do absurdo que aconteceu em relação à arbitragem de Dorival Júnior, que, olha, tem participação assim direta no que aconteceu dentro de campo, em Breno Bidon, que eu falei lá atrás, merece vaga na seleção. Bora falar sobre tudo isso agora no pós-jogo do Salazar especial de Corinthians campeão da Supercopa Rei. Fala galera, todo mundo vivão aí, todo mundo campeão por aí, Corinthians campeão da Supercopa Rei, o segundo título do Corinthians deste campeonato, o segundo em cima do Flamengo em 91 e agora em 2026, o Corinthians derruba o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, o atual vice-campeão do mundo, o maior elenco e melhor e maior elenco e time das Américas, um dos melhores do mundo, que acaba de contratar Lucas Paquetá, a maior contratação da história do futebol brasileiro e que entrou em campo contra o Corinthians. Foi contra este adversário que o Corinthians conseguiu o seu segundo título em um pouco mais de um mês. Em pouco mais de um mês aí, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, dia 21 de dezembro, campeão da Supercopa, dia 1º de fevereiro, e ali no finalzinho do primeiro semestre de 2025 estava sendo campeão paulista em cima do arquirrival. Ou seja, no intervalo aí de menos de um ano, o torcedor corintiano viu o time ser campeão pela terceira vez em meio à maior crise institucional da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, com casos de polícia, com impeachment, com transfer ban. Então tem que valorizar o trabalho da comissão técnica, o trabalho desses jogadores, porque o que o Corinthians está conseguindo não é brincadeira, como diz a música. Aliás, o Corinthians é um time que costumeiramente em sua história é campeão com atraso salarial, com briga no elenco, com problema do lado de fora na diretoria. Incrível como o Corinthians ele é forjado na crise, né? No problema. É um time que consegue superar tudo isso, consegue passar por cima, até porque essas questões na vida do corintiano e do Corinthians, ela é quase que full time, como a gente fala, ela o tempo inteiro. O Corinthians parece que convive com certa crise, com algum problema e tudo mais, e mesmo assim o time consegue corresponder. É impressionante, né? A gente tinha, por exemplo, aquele time de 98, 99, 2000, que os caras saíam na porrada e batia campeão. A gente tinha time como 2015, em que o Corinthians estava com mais de 11 meses de direito de imagem atrasado e bateu o campeão brasileiro, como o ano passado o campeão da Copa do Brasil dessa maneira, como tantos e tantos títulos, como em 90, a maneira como o Corinthians chega para aquela final contra o São Paulo, que estava numa estrutura muito melhor, jogando em casa, com um time muito melhor. Incrível como o Corinthians, em sua história, passa por cima de grandes problemas, grandes crises para ser campeão. E repito, nessa situação, o Corinthians enfrentando grandes adversários, o Cruzeiro dessa nova fase, o Palmeiras 2 vezes no ano passado, o Flamengo agora em grande fase também, claro que início de temporada, mas com um grande time, contratando o Lucas Paquetá, sem contar do Vasco, que é um grande adversário, mas aí de outro patamar. Mas enfim, o Corinthians conseguindo grandes resultados contra grandes times em situações de decisão. Então tem que dar todo o mérito sim para essa comissão técnica e para esse elenco que consegue blindar e fazer com que esse time siga competitivo, apesar de tantos problemas. Antes de mais nada, não esquece, deixa o like, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Aqui tem muito conteúdo. Já faço aquele alerta. Amanhã, segunda-feira, nossa tradicional live às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, com muita informação. Aqui agora é só o pós-jogo, vou falar só do jogo. Mas no último vídeo, se você não viu, eu gravei na véspera da partida
Além do jogo, eu dei muita informação, hein? Sobre Tchoca, sobre caso Andrés, sobre caso do Mané da Carne, sobre intervenção judicial. Falei bastante coisa importante que a gente deve até recapitular alguma coisa sobre Memphis Depay. Dá uma olhada se você não deu uma olhada aqui na Salazar TV. Muito conteúdo importante e interessante para você, sempre com profissionalismo, porque aqui é jornalismo profissional. Aqui não é não é diz que me disse, não é perfil fake, aqui você vai ter jornalismo profissional. Então deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal e vamos que vamos falar desse título do Timão. Olha, alguns destaques, vocês provavelmente já assistiram ao jogo, certo? Não quero nem muito entrar nesse campo mas eu queria trazer algumas situações aqui. Bora! Primeiro ponto que eu quero destacar, vamos falar de Dorival Júnior, que eu defendo e defendo mesmo. E não porque eu gosto do Dorival, porque ele é meu amigo, não, porque ele é bom. Porque o Dorival Júnior é um bom técnico, é um grande técnico do futebol brasileiro. De novo, campeão. Ele vem pilhando títulos nas últimas temporadas, foi mal na seleção brasileira. Se ele falasse outro idioma, olha, tinha gente colocando ele em outro patamar, mas o Dorival é muito bom. Por que eu quero falar sobre isso? Porque ele pega... O Corinthians chegou para a decisão depois de um caso de virose, pelo jeito de intoxicação alimentar ocorrida aqui em Santos. 26 membros da comissão técnica do clube ali tiveram problemas. Desses 26, 11 foram jogadores, 3 não conseguiram treinar no último treino antes da final. E o Roberto até revelou que estava com diarreia, e além da diarreia passou sexta e sábado vomitando bastante. Enfim, ele chega para esse jogo com os jogadores debilitados por causa desse problema aí inesperado. Por um jogo às 4 da tarde, muito sol em Brasília, onde o ar é muito seco. Primeiro ponto, o cara tem que superar tudo isso e fazer o time jogar bola. Segundo ponto, o time do Corinthians é inferior ao do Flamengo. O Flamengo tem um time e um elenco melhores que o do Corinthians, certo? Então ele tem que superar tudo isso também para ser campeão. Terceiro ponto, aí vem o dedo do técnico. A estratégia montada para o jogo e a escalação inicial. Dorival Júnior, mais uma vez, teve coragem para dizer: Garro, você não está bem, eu vou começar com você no banco de reservas. E Breno Bidon nessa liderança do meio de campo, com o André, menino da base, no time titular. Então, na escalação, o Dorival já, de novo, mostrou coragem. Segundo ponto, a estratégia adotada para o jogo. Primeiro eu quero falar aqui da parte do Corinthians. Reparem, o Carrilho tem tido muita dificuldade numa posição onde ele já rendeu muito bem pelo Corinthians, que é justamente o cara que faz o box-to-box, o cara que fica como segundo ou terceiro homem meio de campo, mais aberto perto do lateral, para fazer essa bola flutuar e para fazer a infiltração, movimento para dentro, ou trazer aqui para a ponta fazendo dobradinha com o lateral. Esse jogador é o jogador do corredor, é o jogador que vai aparecer na frente e tem que voltar para marcar, inclusive para auxiliar na cobertura do meio de campo e na cobertura do lateral. O Carrilho claramente não tem mais condição física de fazer isso que ele já fez muito bem. O Dorival Júnior percebe que precisa do Carrilho, porque ele tem Charles, mas aí o Charles não entrega tecnicamente. O Martínez ainda não voltou, não quer saber de nada agora do Brasil. O Matheus Pereira é um jogador que poderia fazer essa função, mas acabou de chegar, é mais jovem, de repente a experiência do Carrilho num momento como esse, contra um grande adversário, pudesse fazer a diferença. E nessa questão, o que ele faz? Ele puxa o Carrilho para dentro. Em grande parte do jogo, o Carrilho é o jogador mais centralizado dos meios-campistas para que André e Ranieri possam se movimentar junto com o Breno Bidon. Então você tinha muitas vezes o André fazendo essa movimentação, ou quando o Carrilho ia, o André conseguia segurar, o Breno Bidon participando disso também, além do Ranieri, que em grande parte do jogo com bola recuava para ser um terceiro homem. O Corinthians fazia a saída de 3, avançava Bidu e Mateuzinho, como ele fez muito naquele momento em que o Corinthians perdeu o trio Jim, e aí ele, para buscar alternativa ofensiva, aproveitou o melhor, extraiu o melhor dos seus dois laterais, que é a parte ofensiva, e assim ajudou na criação
do time do meio de campo que não tinha o Garro naquele momento, nem o Memphis e tudo mais. E hoje, em grande parte, ele fez isso. O Raniel era volante em vários momentos, em outros momentos, dependendo das circunstâncias, principalmente o Corinthians com bola, o Raniel vinha para ser terceiro homem de meio de campo, ele avançava, Bidu, Mateuzinho, dava liberdade para o Bidon e com o André fazia essa alternância para fazer cobertura com o Carrilho, que jogava em grande parte do jogo mais centralizado por não ter mais esse pulmão para fazer o corredor. Então, assim, muito mérito do Dorival e também na estratégia de marcar a saída de bola do Flamengo. O Corinthians avançou sua marcação lá para cima e, com isso, forçou o Flamengo a tentar triangular com seus zagueiros, goleiro e laterais. A triangulação, os jogadores são bons, são técnicos, em alguns momentos conseguiam sair dessa pressão, mas na maior parte das vezes o Corinthians forçava o erro ou forçava o lançamento. Ficava mais fácil. Era um risco, porque se essa bola passasse e a marcação não fosse bem coordenada, o Corinthians estaria escancarado. Aí você tem que ter muita confiança no taco para garantir que os caras vão saber fazer, vão conseguir fazer e correr o risco. Então ele teve coragem e também capacidade para fazer e fazer bem feito. Quando o Flamengo tinha a bola e conseguia tocar a bola no meio de campo, o Corinthians sofria. O Corinthians teve problemas, porque no meio de campo e no ataque tem muita qualidade. E aí o passe, a triangulação é muito difícil de ser marcado. Agora, quando isso acontece entre Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, a chance de erro é muito maior. O Dorival no primeiro tempo faz muita pressão lá em cima e levou muita dificuldade a um Flamengo que parou de jogar primeiro que o Corinthians, dia 17 de dezembro, o Corinthians foi campeão dia 21 de dezembro, e os seus titulares voltaram a jogar só no dia 21 de janeiro. O Corinthians voltou no dia 11, 10 dias antes. E aí, eles estão mais descansados? Estão, mas claramente com menos ritmo de jogo do que os corintianos no jogo. Deu para perceber isso de maneira muito clara, como o Corinthians estava mais ligado e no ritmo para jogar, e o Flamengo com atuações como a do Arrascaeta, que, no perdão do trocadilho, se arrastava no campo. Não tinha perna para correr e aguentar aquela intensidade. E sem perna com essa intensidade, naquele calor, numa decisão como essa, com marcação mordendo, em muitos momentos acontecia o erro técnico. O erro técnico vem oriundo daquele momento em que a cabeça pensa e o corpo não responde. Pode ter um pouco de relação com férias. Será que ele se cuidou como ele deveria? Será que ele está fazendo a pré-temporada como ele deveria? Em princípio, não. Mas o Corinthians teve muito sucesso nesse momento e jogou uma partida com uma concentração acima do tom, como tem que ser, como esse time do Corinthians já mostrou tantas vezes. O Dorival falou muito sobre isso, sobre as repetições dos erros de 2025, e ele está coberto de razão, porque o Corinthians em 2025, a gente falava muito, escolhe jogo. O nível de concentração e de atuação que o Corinthians tinha nesse tipo de partida era um, e nos jogos do Campeonato Brasileiro era outro. E isso parece que está acontecendo de novo. Olha o jogo de Corinthians e Bahia, com exceção aos 30 primeiros minutos de jogo. Corinthians com muita dificuldade nas finalizações, aliás, hoje de novo, em alguns momentos desconcentrado, e só que quando o Corinthians joga mobilizado, que é isso, essa é a palavra, diretoria, comissão técnica, clube, time, torcida, todo mundo mobilizado por uma partida, cara, tem sido muito difícil o Corinthians perder um jogo quando ele está mobilizado como o Corinthians, com a união de todos, quando a torcida se mobiliza, o time percebe a importância do jogo, a comissão técnica trabalha para aquilo, a diretoria dá o respaldo, essa mobilização em cima de um objetivo tem sido muito difícil de bater o Corinthians nessa situação. Agora, quando o Corinthians vai para um jogo normal, rotineiro, de meio de campeonato, o Corinthians dificilmente consegue entregar. É um problema desse elenco, mas que, de novo, se mostrou a prova e se confirmou num jogo importante em que o Corinthians entregou o que ele está acostumado a entregar nesse tipo de situação. Ainda falando do Dorival Júnior, o gol do Corinthians sai de uma jogada ensaiada. Mérito de quem? Do seu treinador. Escanteio, passo para trás, bola vem para o meio, ela é alçada, o Gustavo Henrique está onde tem que estar, ele está virado nem para o gol, nem não está de frente para o gol, para cabecear. E ele também não está de frente para a bola, ele fica de lado de frente
para o meio da área, para a marca de pênalti dessa maneira, o Varela correndo de costas contra um jogador tão alto, Gustavo Henrique tranquilamente cabeceia para dentro, o Gabriel Paulista, que é um corintiano nato, escalado como titular, para mim é uma grande surpresa. Queria até saber se o André Ramalho foi um dos jogadores com a virose, porque a tendência seria ele o titular, né? E o Gabriel Paulista, que jogou muito mal contra o Bahia, foi muito bem contra o Flamengo e meteu a bola para dentro. 1-0 para o Corinthians, gol importantíssimo. Então assim, gente, as substituições elas ocorreram, no meu entendimento, da maneira que elas tinham que ocorrer aqui, assistindo ao jogo. Os comentários que eu fazia comigo mesmo, ou com meu pai que estava assistindo o jogo comigo, era justamente dessas substituições. Então o Gabriel Paulista entra para a entrada do André Ramalho no segundo tempo porque sente a perna, até aí ok. E nas demais eu gostei porque ele coloca o Garro no lugar do Carrilho. O Carrilho naquele momento já não tinha mais perna, ele estava andando no campo, ele precisava ser substituído, era nítido. Eu já falava aqui comentando o jogo com meu pai, precisa tirar o Carrilho claramente já está andando. O Dorival Júnior observa e é audacioso, coloca o Garro pensando no Corinthians com um jogador a mais, tendo um contra-ataque ao seu favor. Então ele fala, ele confia de fechar com Bidon amarelado, ele confia de segurar André, Bidon, Ranieri com o Garro ali para tentar um contra-ataque. Depois, Memphis Depay, que estava muito mal no jogo, ele é substituído junto com o André. O André, ele começa a sentir a perna. Aconteceu isso contra o Bahia quando ele entrou no jogo. Ele começa a sentir, ele claramente começa a ficar para trás. Um moleque jovem, tudo bem, sentiu o cansaço da partida, faz parte, são poucos jogos dele no profissional. E o Memphis estava mal no jogo tecnicamente, contribuindo muito pouco sem bola. Parte final de jogo, sai Memphis e o Yuri Alberto estava melhor na partida. Deixa o Yuri, que também é um centroavante rápido, e põe o Caio César para estrear, porque o Caio César é o jogador veloz. Então naquele momento ele poderia ser fundamental. E o André, que já estava sentido, é substituído pelo Matheus Pereira. Matheus Pereira é um jogador que recompõe meio de campo, mas tem saída de bola. Perfeita a substituição. E depois vem a saída do Breno Bidon, que já tinha cartão amarelo e estava correndo risco. Ficou mais tempo do que eu acho que ele deveria ficar por causa do risco de expulsão, mas daí vem a confiança do treinador na capacidade do cara jogar amarelado, porque ele é um cara que tecnicamente poderia ser fundamental. E aí ele fica até quando dá e é substituído pelo Charles, que não entrega tecnicamente, mas já no momento de conseguir segurar a bola, de ter um marcador ali, o peão para abastecer a defesa, para proteger, junto com o Ranieri, e aí você daria ali liberdade para o Garro, para o Matheus Pereira tentarem ligar no Caio César e no Yuri Alberto. Então eu gostei da escalação, da estratégia, formação tática, estratégia de jogo e também das substituições do Dorival Júnior. Para mim, peça fundamental nesse título do Corinthians, porque era um jogo de detalhes e de erro zero. Uma escalação errada, uma formação tática errada, uma estratégia equivocada, por exemplo, de ficar lá atrás, dando a bola para o Flamengo, segurando, tentando se defender e sair no contra-ataque, como muita gente tenta contra o Flamengo, talvez fosse um suicídio. O Dorival Júnior, nesse ponto, como vocês gostam de falar, colocou o Felipe Luiz no bolso, porque foi muito bem nas grandes decisões da partida. Falando individualmente, olhando por Hugo Souza, importante no jogo, seguro quando precisou, Mateuzinho também bem na partida, Gabriel Paulista para mim fez um grande jogo, apesar de ter começado muito mal, Gustavo Henrique muito bem também, Matheus Bidu bem na partida, apesar de ter cometido um erro feio no segundo tempo, quando tentou sair driblando atrás, perdeu a bola e deu uma falta perigosa para o Flamengo. O Ranieri com bola hoje errou muito, o que é de costume, mas sem bola, e principalmente ele quando volta para fazer esse terceiro homem, acho que ele vai muito bem. Breno Bidon, melhor jogador da partida. Sobrou Breno Bidon, o cara que pediu a bola para bater o pênalti no Cássio, que daria o Corinthians a condição de ser finalista na Copa do Brasil. Era um pênalti decisivo, não havia batedor definido pela comissão técnica, tinham jogadores experientes para bater, e o Breno Bidon, com o Cássio do outro lado, pediu para bater e bateu bem e fez o gol. Na final, contra o Vasco, melhor jogador da final. Um drible espetacular, uma participação direta no gol decisivo da partida e um jogo muito bom dele também. E agora, de novo, foi eleito o melhor da partida com todo o mérito. Jogou muita bola o Breno Bidon, com e sem bola. Porque sem bola, o que ele marcou, o que ele chegou junto, tomou amarelo por chegar junto, por saber a hora de fazer a falta. E com bola, o que ele contribuiu de ir buscar e fazer transição, e armar esse jogo, e armar o time, e participar, e rodar, e fazer todas as bolas virem nele, e ter personalidade para jogar. Breno Bidon, uma partida assim
de um craque experiente, mas estamos falando de um jovem de extremo potencial para se tornar um craque e um grande jogador. Ancelotti estava assistindo, perguntaram para ele sobre seleção brasileira. Ele falou que nem sabia que o Ancelotti estava lá, mas eu quero lembrar aqui o vídeo que eu gravei, se eu não estiver enganado, depois da final da Copa do Brasil, que eu falei que o Breno Bidon deveria ser convocado. Ah, é muito cedo, você tem 2 amistosos para fazer antes da convocação final. Convoca, põe para jogar. Olha o Estevam quando foi convocado, super novo, só que não sentiu o peso da seleção, pedia até para bater pênalti, decidir os jogos. Tá no Chelsea que não sente. Tem jogador que além de bom, tem personalidade. O Breno Bidon, vamos ver se ele vai sentir. Tem todo o perfil de que não vai sentir o peso, de que vai jogar. Você tem o que? O Bruno Guimarães, mas quem com grande talento técnico para entregar para a seleção brasileira? Ele deve ser importante no outro ciclo da seleção brasileira. Põe para se ambientar, como fizeram com o Kaká lá atrás, como fizeram com o Ronaldo Fenômeno lá atrás. É importante o cara começar a se ambientar. E ele pode entregar algo que a seleção não tem sobrando. Jogador da posição dele, um segundo, terceiro homem de meio de campo que consegue marcar e consegue jogar, que tem técnica apurada, que tem personalidade, eu convocaria. E acho que ele deixou uma ótima impressão para o Ancelotti que foi assisti-lo. Convocaria para observar nesses amistosos. E aí, quem sabe, pintar uma convocação. Para mim, jogou uma partidaça o Breno Bidon. André, muito bom jogador, sentiu um pouco o jogo, ainda comete muitos erros na hora H, na hora do passe final, na hora do chute no gol. Ainda peca muito nesse sentido, mas foi uma baita experiência para um jogador como ele que subiu há pouco tempo, jogou bem, gostei. Yuri Alberto, bom jogo do Yuri Alberto nos momentos que ele participou, marcou um golaço, um chapéu consciente. Tem um lance que ele perde o gol no lance lá do impedimento, a gente já vai falar da arbitragem, mas ele é um centroavante que entrega muito para o time, que dá mobilidade para esse ataque, que abre dos lados, que marca zagueiro e que faz gol, que perde muito gol também, mas que também faz gol. Jogou bem também. E Memphis Depay, agora um parênteses aqui, o Memphis Depay deveria pegar o prêmio dele, os 4,7 milhões de reais que ele tem direito a receber, e agora a dívida do Corinthians com ele supera os 35 milhões de reais, ele deveria pegar esse prêmio e dividir com os jogadores e dar para os caras. Porque, assim, o Memphis Depay, ele é um jogador caro. E para que você quer o jogador caro? O jogador caro, ele vem para decidir. Você precisa de um jogador, você quer ter jogador bom? O pessoal fala, jogador bom é jogador caro, não tem jeito. Por quê? Porque você paga mais para aquele cara ser o cara, para ele decidir, para ele te trazer gol, para ele te trazer assistência. Ele precisa ser o cara eficiente no time, ele precisa ser o diferente. É o cara que tem que aparecer no momento difícil, no momento decisivo. É para isso que você investe pesado numa contratação. O Memphis Depay, custando aí, o salário dele tem uma variável, mas custando de 3 a 5 milhões por mês para o Corinthians, contratado a peso de ouro, com um contrato que dá para ele quase 5 milhões de reais em caso de conquista de título, de qualquer título, como desse de um jogo ou de um Brasileirão de 38 partidas. O cara que é contratado, que tem bonificações por participação em tudo, que você paga casa, carro, segurança para ele, processor, para a família, passagens aéreas, você faz tudo isso por quê? Você fala, peraí, eu vou investir, eu vou gastar, mas esse cara é diferente, esse cara vai ser fundamental, esse cara na hora H ele vai chamar a responsa, ele vai decidir para mim. E a partida que ele faz é vergonhosa, a partida do Memphis Depay foi vergonhosa. Se você fizer um paralelo com o investimento, você não pode olhar só para o campo. É o que ele fez no campo e aí você tem que fazer a comparação proporcional ao que ele ganha, ao investimento que foi feito nele. E é um absurdo. O gol que ele perde, que poderia ali ter sacramentado tudo de maneira mais fácil no primeiro tempo, livre, sozinho, de frente, podendo dominar, podendo bater de um canto no outro, escolher, fazer o que ele quiser, um jogador do porte dele, do investimento dele, chutar em cima do goleiro uma bola daquela. O drible, a tentativa de toque de letra no meio de campo no segundo tempo, que daria o contra-ataque do Flamengo, obriga ele a dar um carrinho, fazer a falta e tomar o cartão. O passe que ele dá para o Bidon num contra-ataque do Corinthians, que o Bidon tem que se arrebentar na lateral para pegar a bola.
o escanteio, logo depois do gol perdido, o escanteio que ele bate que sai por fora da linha de fundo e vira tiro de meta para o Flamengo. Cara, chegou atrasado logo no primeiro lance do jogo, tudo bem, ali ele deu azar, chegou e não alcançou a bola, mas ali se fosse mais rápido, mais atento, faria o gol também. E também tem o lance do domínio do drible que ele tenta em cima da bola também no primeiro tempo. Então assim, errou uma enormidade de tentativas de drible, tem um lance no mano a mano, que é o Bidon que serve ele, quase certeza que é o Bidon, é o Bidu, não lembro, que ele sai da ponta esquerda, vai cortar para dentro para bater, e aí ele adianta demais a bola, erra o tempo de bola. Partida assim lamentável, muito ruim do seu Memphis Depay, muito ruim mesmo. Não tá jogando nada desde o ano passado. Um lance ou outro, um lampejo ou outro. Como na final da Copa do Brasil, que ele fez um gol embaixo do travessão e ponto. Não é mais nada o jogo inteiro. E agora voltou mal contra o Santos. Jogou a final da Supercopa mal de novo, vai muito mal. E poderia ter prejudicado o Corinthians feio. E, cara, o gol anulado, sobra para ele a bola. E o Rossi voltando. Ele consegue perder o gol, claramente sem confiança, bateu o rasteiro. O Rossi pega com o pé e ele faz o gol já de novo, quase embaixo do travessão. Mas perde um rebote. Se tivesse valido aquele lance, né? Tudo bem, voltou para ele, aí embaixo do travessão ele fez já com o goleiro caído. Mas não pode, cara. O Memphis Depay acha que joga muito mais do que joga. É um jogador bom que acha que é craque, que tenta dar de letra, que tenta passar em cima da bola, que tenta não sei o quê e não consegue fazer nada disso. Tentou passar o pé em cima da bola contra o Santos, ridículo, perdeu a bola. Tentou dar uma letra no meio campo contra o Flamengo, perdeu a bola, precisou tomar mais. Ô Memphis, põe uma coisa na sua cabeça, você não é esse cara, velho, você não sabe fazer isso, você não é craque. Só faz o simples, que aí o simples você faz bem feito. Você sabe dar um passe, você sabe fazer uma triangulação. Você consegue ser inteligente. Para isso você é um bom jogador. Mas você é limitado, você não é craque. Você não sabe fazer essas coisas que você está tentando fazer e prejudicando o time. E você sabia fazer gol. Maior artilheiro da Holanda. Mas até isso parece que não está sabendo mais. Inacreditável o gol que o seu Memphis Depay perdeu, ganhando o que ele ganha. Dito isso, Caio César entrou bem no jogo, toma uma bola importante no lance ali que cria uma jogada de gol. Ele que dá de calcanhar para o lance do segundo gol do Yuri Alberto, entrou bem no jogo. O Garro entrou mal no jogo, de novo. Caio César entrou bem no jogo, jogador rápido, de velocidade, que tem um domínio como drible, deu a chaleira, o calcanhar para o Yuri Alberto marcar o gol, foi rápido, pensou rápido naquele lance, rouba uma bola ali no segundo tempo, perto da área, que cria outra oportunidade, entrou muito bem ligado no jogo. Vamos ver como é que vai ser na sequência, mas gostei. Matheus Pereira e Charles entraram mais participando da marcação do que qualquer outra coisa, e o André Ramalho entrou também sem comprometer. Então, individualmente, foi assim que eu avaliei o Corinthians. Já falei individualmente, já falei do Memphis, já falei do Dorival Júnior, das estratégias. Vamos falar um pouquinho do Flamengo antes de falar da arbitragem. O Flamengo claramente não está bem fisicamente, tem esse ponto. Fisicamente, a preparação não foi bem feita. Os jogadores não voltaram das férias pelo jeito como deveriam. Tiveram esse tempo todo aí de Campeonato Carioca para fazer um condicionamento físico, mas aparentemente não foi suficiente. Alguns jogadores estão muito abaixo nesse início de temporada. E repito, o Corinthians voltou na mesma data e voltou botando titular. O Corinthians teve menos tempo de férias, descansou menos os seus titulares. Então, assim, desgaste por desgaste, está todo mundo desgastado. O Corinthians talvez até mais desgastado. Então o desgaste não pode ser desculpa para esses caras. Me parece que as férias foram aproveitadas mais do que deveriam e a preparação física não está sendo feita ou não tem a mesma eficiência que deveria ter. É o que me parece no time do Flamengo, porque tecnicamente é um time que sobra talento. Sobra talento. Cebolinha vem tendo um bom início de temporada, entrou só depois dos 30 do segundo tempo. Acho que o Felipe Luiz errou nisso. Assim como ele tira o Pedro, bota o Paquetá e começa, aposta em jogadores rápidos, nenhum deles infiltrados na área, para com um jogador a menos tentar fazer alguma coisa no Corinthians. Mas o que ele conseguiu foi só na bola aérea mesmo. O Corinthians conseguiu se proteger bem, apesar de eu achar que o Corinthians recuou demais. O Corinthians normalmente não vai bem com um jogador, quando tem um jogador a mais. Mesmo assim,
o Corinthians, resumindo, o Corinthians sofreu uma bola no travessão, na cabeçada, numa cobrança de falta. O lance do primeiro tempo em que o Bidu tira uma bola que eu acho que é para fora, ou entraria, o que vocês acham? Ele tira a bola no rebote, ela é batida e o Hugo Souza pega a bola. Ainda bem que aquela bola foi no meio do gol, porque eu acho que se ela toca em alguém ou se ela vai para qualquer dos cantos já era. Muita gente na frente. Sorte do Corinthians que ela veio aqui em cima, né? Então ela tem esse lance do primeiro tempo. Tem uma jogada importante também do Pedro na finalização que passa perto, e você tem a bola na trave. E tem o grande lance do Lucas Paquetá, que o corintiano tem que agradecer a Deus mesmo, porque o Paquetá sozinho na cara do Hugo bateu a bola por cima. Bateu a bola por cima, aquela foi a grande chance de gol do Flamengo no jogo. Agora, se a gente for falar do Corinthians, meu amigo, primeiro lance do jogo, Yuri Alberto Cruz e o Memphis Depay não faz o gol por um fio de cabelo, ali já era 1-0. Certo? Você tem o lance do gol do Corinthians, o validado. Você tem um lance do Memphis Depay de frente pro gol. Ele perde aquela bola. No segundo tempo, o Corinthians com o Yuri Alberto já no final manda a bola na trave, num giro do Yuri Alberto, que ele bate e a bola vai na trave. Além da bola na trave, o lance do Matheus Bidu, também chegando para finalizar e bate cruzado, erra esse chute, já dentro da área também. O Corinthians também tem 2 gols no segundo tempo, um anulado, que a gente não sabe, vou falar agora, e o outro validado, do Yuri Alberto. Então assim, o segundo tempo do Corinthians, o Corinthians marcou 2 gols, mandou uma na trave e teve uma cara a cara. Então o Corinthians foi melhor que o Flamengo. O Corinthians foi melhor que o Flamengo no jogo e ganhou a partida com merecimento por 2-0. O Flamengo criou uma chance ou outra e ponto. Poderia ter empatado, mas se empata o jogo ia ser muito mais na conta da ineficiência ofensiva do Corinthians do que mérito do Flamengo nesse sentido. E agora vamos falar da arbitragem, porque o Klein, acho que é Rodrigo Klein, né? Não lembro o primeiro nome dele, o Klein. Cara, olha, é difícil, né? Mas eu esqueci o nome dele, será que tem aqui? Isso aí, Rafael Rodrigo Klein. O Rafael Rodrigo Klein, como quase todos os árbitros brasileiros, gosta do jogo picado, parado, tem medo de deixar o jogo correr, essa aqui é a verdade. Então o que me incomoda é o de sempre, muita falta. O que esse cara deu de falta na entrada da área do Corinthians, na Redondeza, no segundo tempo, fazia uma enormidade de faltas perto da área do Corinthians, né? Mas qual foi o grande problema do jogo? O grande problema do jogo, 2 lances capitais. O primeiro deles, a cotovelada do Carrascal na boca do Breno Bidon. Vamos lá. Não tem cabimento a detentora do direito de transmissão, com tantas câmeras, não tem cabimento ela mostrar um replay com uma câmera de longe, praticamente sem o slow, e ponto final. É isso. E a gente fica só com essa imagem. E aí eu quero chamar a atenção pelas repetições. Vocês repararam no jogo de Flamengo e São Paulo quantas vezes aquele lance do Arrascaeta foi reprisado? Quantas e quantas vezes, de maneiras ininterruptas. A Globo aparentemente só tinha aquela imagem no início. Tudo bem, mas por que passou uma vez, 2 ali, não passou mais? Ué, reprisa. Reprisa pra gente ver de novo. Reprisa pra tentar ter certeza. Aproxima a câmera no lance. Mas não. Passou uma vez, depois passou uma outra e... Câmera no jogo, no Klein, vamos ver o que ele vai fazer. Cadê a quantidade de replays que foram feitos lá no jogo do Flamengo com o São Paulo? E aí o árbitro chama e toma uma decisão muito curiosa, na minha opinião. Porque ele chama e ele faz o sinal assim, de que estão olhando todas as câmeras. Gente, eles usaram o intervalo, tá na regra, isso pode, mas eles usaram o intervalo para ficar avaliando. E aí chegaram à conclusão de que houve a cotovelada e ele deveria ser expulso Carrascal. Mas aí eu te pergunto, e se esse lance tivesse ocorrido no meio do jogo? Não ia ter 15 minutos para avaliar, não ia parar o jogo para avaliar. Ia ter que decidir ali, com o que tinha, com a câmera que tinha. As câmeras gravam em tempo real e elas estão todas disponíveis lá. Você olha todas rapidamente e é isso que nós temos. Por que
que o lance foi olhado, visto, assim, olhando todas as câmeras e ninguém conseguiu ver nada. Não enxergaram a cotovelada a tempo naquele momento. Mandaram os caras de volta ao vestiário para ficar olhando. E se esse lance acontece no meio do jogo? Como que seria? Então, assim, inacreditável. Corinthians eu acho até que deu sorte, porque a câmera que flagra a cotovelada é uma câmera atrás do gol oposto, que está no árbitro, claramente focada no árbitro para pegar o take do árbitro apitando o final do primeiro tempo. E aí, de passagem, aqui no cantinho, ela flagra o Carrascal virando o braço no Breno Bidon. Mas na primeira câmera aberta, ela pode até parecer inconclusiva, mas claramente há um movimento do braço ali no rosto do Breno Bidon. Então, assim, ainda bem que corrigiram, porque seria um absurdo se não expulsassem o Carrascal. E aí ele é expulso dessa maneira estranhíssima, mas correta dentro das regras. Agora, o lance do segundo gol, cara, o joelho, acho que é do Léo Pereira, ou Léo Ortiz, não sei, o joelho dobrado dele é o que, no meu entendimento, deixa a dúvida para saber se o Yuri Alberto estava impedido ou não no lance do gol anulado, lá que ele perde o gol cara a cara e o senhor Memphis Depay perde o rebote e depois faz o gol. Porque quando você dá um pause, printa e olha o joelho do jogador do Flamengo e o pé do Yuri Alberto, a câmera está na diagonal. Na hora que aquilo é traçado na linha correta, rapaz, é bem difícil aquele lance. E a gente precisa de uma manifestação oficial da CBF. Porque rapidamente eles tomaram a decisão, não traçar a linha, não mostrar a linha e seguir o jogo. E incrível como a transmissão também passou pelo lance assim, ó. Passou pelo lance. E vamos que vamos, tá valendo, né? Porque o seu Jorge Igor, quem eu gosto bastante, mas recentemente defendeu bastante a emissora, falando do Flamengo e São Paulo, porque eles têm que buscar todas as câmeras, eles têm a obrigação de buscar todas as câmeras, de mostrar por todos os ângulos, obrigação da transmissão. Ué, então, Jorge Igor, tem que ser assim sempre, né? Então tem que ser assim sempre. Tinha que ser assim no lance da cotovelada do Bidon e tinha que ser assim no lance do gol anulado, que não ficou reprisando para a gente ver. Não teve a linha do VAR, mas independentemente da linha do VAR, a TV não ficou reprisando o lance para a gente assistir, para a gente tentar chegar a alguma conclusão. E a própria transmissão falou pouco sobre isso, superou o lance e vambora. Né? Depois veio a informação do Felipe Brizola, o repórter, que disse que capitães e técnicos foram informados de que o VAR sofreu uma interrupção no trabalho, que o VAR parou por uma parte do segundo tempo de trabalhar. E depois, quando a gente assiste o árbitro comunicando todo mundo do VAR, eu fiquei com a impressão que ele estava comunicando atrasado, que não tinha mais o VAR. Mas se essa informação estiver correta, ele na verdade ali, eu estou entendendo assim, de que o VAR foi paralisado, ficou sem o VAR o jogo, então ele foi na decisão de campo e por isso que tomou a decisão rápida de seguir, e o Corinthians ficou sem VAR naquele lance de gol, e depois, quando ele comunica a todo mundo, na verdade ele estava comunicando de que o VAR havia retornado. Acho que ali ele comunica que o VAR retornou e que ficamos sem o VAR aquele tempo todo. Foi isso que eu entendi. E pode ser verdade mesmo, porque eu estava conversando com o pessoal no grupo da Gazeta e a gente estava com uma equipe no estádio e foi informado nesse grupo pelo José Paz, repórter que estava lá, de que acabou a luz no Mané Garrincha. O setor de imprensa todo ali, a parte tirando dos refletores, que acabou a luz. Não sei, o refletor eu não tenho certeza. Mas ele informou lá, gente, acabou a luz aqui, até agora não voltou e estamos todo mundo sem internet e luz aqui. Então eles ficaram sem internet e sem luz no Mané Garrincha por um bom tempo. Como houve essa informação dada lá pela Gazeta, num grupo interno nosso, e eu acho que pode não ser uma coincidência. Eu acho que isso pode ter derrubado a comunicação com o VAR. E por isso eu estou aqui cogitando que por isso o jogo pode ter ficado sem VAR por um tempo. Porque a energia no Mané Garrincha acabou durante o segundo tempo. E depois foi restabelecida aparentemente e o VAR foi restabelecido também. Mas é duro, né? Num jogo desse,
Vamos ver a informação oficial. Justo no lance do gol, o VAR não estava operando. E é um lance milimétrico. Não dá para ter certeza de nada. Então, é isso. Informação além de opinião. Corinthians campeão. O que vocês acharam disso aí? Se inscrevam aqui no canal, deixa o like. Essa é a minha avaliação desse Corinthians 2, Flamengo 0. Corinthians campeão da Supercopa Rei. E amanhã, nessa segunda-feira, 10 horas da manhã, live aqui na Salazar TV. Valeu, se cuidem, aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.